Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês uma coisa interessante, tá? Ah, como que o inglês pode ser usado como uma ferramenta transformadora de vidas? Vocês já pensaram nisso? Legal, né? Então, ó, se a gente começar a falar sobre os motivos para aprender inglês, vão ser inúmeros. A gente sabe que a gente precisa falar inglês, é necessário, é uma língua universal, né? E aí melhora salário, você tem uma boa posição profissional, pode fechar bons negócios. E você tem uma satisfação pessoal de você ouvir suas músicas preferidas, entender a letra delas, assistir um filme sem legenda, né? E assistir um documentário. Então, várias coisas, vários motivos tem para a gente aprender o inglês. Isso é sem dúvida inegável, né? Mas daí surgem as perguntas, né? Embora a gente saiba de tudo isso, mas inglês para quê? O que, que eu ganho aprendendo inglês, né? Quais são as vantagens? O que, que eu vou conquistar agora se eu falar inglês nessa altura do campeonato? Será que vale a pena me esforçar para aprender inglês? O que eu falo para vocês, tá? Pela minha experiência profissional, né? E pessoal também, né? Além das pesquisas que eu fiz, são muitas as vantagens, tá? Bom, como é que a gente pode começar? Falar que inglês é importante para a carreira é chover no molhado. Isso aí a gente já está careca de saber. Quer dizer, careca não, porque eu tenho muito cabelo. Ó. Mas, por exemplo, se você tem a pretensão de fechar bons negócios, com o mercado cada vez mais globalizado, o domínio do inglês é vital, né? E é inegável que você aumenta e até potencializa a sua rede de network, suas conexões, seus contatos, podendo fechar negócios até em dólar. Quem sabe, né? Que mais benefícios, vantagens? Você se torna uma pessoa mais consciente do mundo ao seu redor, né? Porque, na verdade, você vai acabar entendendo um pouco mais de tudo, né? Mesmo que não esteja em português, agora você vai começar a entender as coisas que estão aí postas no mundo. A maioria é em inglês, né? E se você quer ter mais acesso a informações, perceber e entender diferentes culturas, também através do inglês isso é possível. Então, se a sua resposta é sim para essas perguntas, se você quer mais informações, quer se conectar, quer ser uma pessoa consciente, com o inglês você consegue, porque você vai conhecer novas pessoas, novos lugares, culturas. Você vai se tornar uma pessoa mais hábil em se adaptar a pessoas e circunstâncias diferentes, né? Porque como você vai estar vendo uma coisa nova, você está preparando toda sua personalidade, o seu cérebro para se adaptar a coisas que não são normais para você, né? Por falar em informações, você sabia que 50% do conteúdo da internet está em inglês? 50% ou mais, tá? Por exemplo, já aconteceu de você pesquisar alguma coisa no Google e o resultado que você achou lá não foi suficiente ou não foi satisfatório para você? Sabe por quê? Porque o inglês ele domina a internet, tá? Do mundo todo, pensa no mundo todo, África, Índia, Japão, China, tá? E o que que acontece? Milhares de artigos são escritos em inglês. Então, milhares de informações estão ali, mas o conteúdo está em inglês, tá? Então, como que você vai conseguir usufruir disso? Se você souber inglês, não tem outra forma. E aí o que acontece? Você amplia a sua busca não somente por informações com autores nacionais, né, ou com autoridades nacionais. Você vai encontrar outros atores de outros países, né, que têm inglês como primeira ou segunda língua. Então, por exemplo, se você fizer um teste aí, né, você vai escrever no Google como estudar melhor. Você vai ter, em média, como resposta, 14 milhões de links. É muita coisa, 14 milhões de links para você pesquisar. Mas se você escrever how to study better or how to study better, ok? Você vai obter 700 milhões de links, tá?
É muita informação e com certeza é bastante relevante. Bom, e o que a ciência fala a respeito do inglês? Será que a ciência fala alguma coisa disso? Muitos são os benefícios para o nosso cérebro, tá? Pesquisas afirmam que falar até 2 idiomas podem combater melhor o Alzheimer e a demência. Como que isso é possível? O cérebro de uma pessoa bilíngue ou uma pessoa que está aprendendo um novo idioma, ele é mais flexível, né? Então, ele enfrenta e procura as melhores soluções para situações complexas e acaba se tornando mais ágil. Percebe? Você está trabalhando isso, né? Então, por exemplo, pesquisadores da Universidade de Northwestern, nos Estados Unidos, divulgaram que falar inglês como segunda língua exercita o cérebro e funciona como se fosse uma ginástica, sabe? Então, sabe aquele negócio de você malhar o corpo? O inglês é malhar o cérebro. Olha que legal, gente, olha que legal, tá? Uau! E tem mais? Tem sim, senhor. O inglês pode aumentar fisicamente o tamanho do cérebro, tá? Resultando em mais inteligência, porque você está estimulando ele. Então, na prática, o que melhora você aprender inglês? Melhora a memória, seu poder lógico de tomada de decisões, desenvolvimento da habilidade de ser multitask ou multitarefas, melhora as reações cognitivas de forma mais rápida e a facilidade de ser focado, de manter o foco, aumentar o poder de ser mais criativo, desenvolver sua mente analítica e aí vai longe a lista, tá? E também uma coisa que vocês talvez nunca tenham pensado: aprender inglês, você aperfeiçoa a sua língua materna, tá? Por quê? Pode até parecer um tanto contraditório isso, né? Pode parecer até um paradoxo. Mas ao fazer aulas de inglês, você vai dar um mergulho na língua portuguesa, né? Por quê? Porque quando você estuda uma nova língua, você acaba fazendo comparações, você faz paralelos interessantes com a sua própria língua, né? Ou seja, do ponto de vista gramatical, ortográfico, conjugação de verbos, sinônimos, false cognates ou falsos amigos, né? São chamados em inglês. Então, na verdade, quanto mais você aprender inglês, mais você vai reforçar o seu conhecimento em português. Olha que legal! Aprender inglês e ainda ganhar de lambuja você melhorar o português, né? Então, bom, o que sobra disso? Você só está aumentando o seu repertório de conhecimento sobre qualquer assunto, na verdade, né? Porque você abriu, é como se você abrisse a caixa, né? Você deu uma ampliação no seu cérebro para ele ser receptivo a novos conhecimentos. Bom, então, além do que a gente já sabe, né? Novas oportunidades de emprego, de negócio, ganha mais, né? Enfim, é mais valorizado no mercado. Então, amplia a sua chance de fazer boas conexões e amizades com culturas diferentes, né? Você pode conversar com pessoas de outros países, enfim. Aí a imaginação vai até o céu, né? E aí, o que acontece com isso tudo? Né? Por que é tão transformador? Porque você acaba sendo capaz de enfrentar os seus limites e até superar eles. Né? Uma coisa que você achava que talvez você não fosse capaz, você se supera. Né? Então, é inegáveis vantagens por facilitar a comunicação entre as nações, entre os povos, fechamento de bons negócios, né? No meio acadêmico nem se fala, todas as universidades, as melhores universidades estão lá fora, né? Entre outras coisas. Bom, seja como for, por profissão ou por sonho, o inglês vai te proporcionar um mundo de possibilidades que você nem imaginava existir, tá? Além de permitir um maior acesso à informação, a fluência no inglês ela garante a probabilidade de, por exemplo, você estudar no exterior ou fazer uma pós-graduação no exterior, fazer um mestrado no exterior, por exemplo, né? Você já pensou fazer uma pós em Harvard, em Yale, em Oxford, né? Só que para ser aprovado nessas universidades, para você estudar lá, você pode ter todo o dinheiro que você quiser, mas você vai precisar do TOEFL, por exemplo, né, que é um certificado de proficiência na língua inglesa. Esse é um dos pré-requisitos, né? Até para você fazer um MBA, por exemplo, numa FGV, você precisa ter uma proficiência em inglês, porque toda a matéria toda é em inglês. Então,
Desculpa. Quando você fala e entende inglês, você tem liberdade. Por que liberdade? Porque você se torna uma pessoa livre. Porque você assiste filme com áudio original, sem legenda. Você ouve a música e entende a lírica da música, o poema da música, né? Na verdade, você vai aproveitar e entender muito mais o real sentido dos diálogos e das músicas. Por exemplo, você sabia que a maioria das legendas não corresponde ao que realmente foi dito no filme, tá? Por quê? Porque o inglês ele não é tradução ao pé da letra. E normalmente as legendas são traduções ao pé da letra. E o inglês ele não é assim, ele é contexto, ele é sentido, ele é essência, tá? E outra coisa extremamente entediosa. Você imagina, você ficar lendo legenda e prestando atenção na cena ao mesmo tempo. Lê legenda, você não sabe se você presta atenção na legenda ou se você entende a cena. Você acaba não entendendo o filme, essa é a verdade. E a satisfação de ouvir aquela música, né? Que música faz bem para a alma, e você ainda entender essa letra, acho que não tem preço isso daí. E viagens? Viagens ficam mais baratas e mais proveitosas. Por quê? Porque quando você entende o que você está lendo, o que você está ouvindo em outro idioma, o que acontece? Você está num país estrangeiro, certo? Então, você precisa se sentir confiante e seguro nesse país, tá? Então, se você dominar ao menos o básico, isso vai garantir o quê? Uma viagem mais segura, você não corre o risco de perder, de perder na viagem, a viagem fica mais longa e difícil do que o normal. Então, aprender inglês vai te ajudar em tudo, no deslocamento, em tirar de situação constrangedora, ou inconveniente, né? Até de riscos que você poderia ficar em outro país por você não falar a língua. E falando em autoconfiança, saber inglês eleva de forma considerável a nossa autoestima e autoconfiança. Você quer ver uma coisa? Como que você considera as pessoas ao seu redor que falam inglês? Não dá uma impressão que você fala assim, puxa, aquela pessoa fala inglês, gente, aquela pessoa é culta, né? Gente do céu, ai, eu queria. Quando eu crescer, eu quero ser igual aquela pessoa, né? Então, quando você fala o inglês, as pessoas vão te olhar também com outros olhos. Você vai ser referência para aquelas pessoas que também almejam aprender o idioma, né? Porque você vai se sentir mais confiante até para ensinar inglês para seus amigos, quem sabe? E a partir daí você deixa de ser aquela pessoa só inteligente e acaba por dar uma contribuição genuína, ajudar a vida profissional e relacionamento pessoal, né? Que você vai estar ajudando a pessoa a entender inglês ou vai incentivar ela a aprender o inglês, né? Então, entende que o inglês não é mais um diferencial. Esquece essa palavra diferencial. Agora, ele é uma coisa essencial, tá? Para uma melhor integração do mundo de hoje, de amanhã, é o inglês. Não vai ter outra alternativa. Entende o que eu quero dizer? E mais, que tal se você for convidado a participar de uma reunião ou uma palestra em inglês? Ou até mesmo para promover a sua empresa num país estrangeiro, tá? Alguém quer conhecer o seu negócio e falar, ó, faz uma palestra aqui pra gente, mas aqui é só em inglês. Sem falar que se você é um fã da tecnologia ou é uma pessoa que quer ficar ligado em tecnologia de ponta, por exemplo, ou quiser descobrir o trabalho de um cliente ou um concorrente estrangeiro, por exemplo, seja ele americano, tailandês, chinês, japonês ou norueguês, você necessita dominar o idioma inglês, tá? Não tem outra forma. Bom, estudar inglês ele traz um enriquecimento que vai além da mera obtenção de uma nova linguagem, entende? Você vai ver a sua vida se transformar exponencialmente, beneficamente. Entende que você não está apenas agregando uma informação, um conhecimento, você está se expandindo em termos de pessoa, em termos de ser humano, né? Você está ampliando o seu cérebro, ok? Bom, e tem mais um detalhe, sabia? Uma coisa que talvez ninguém tenha pensado antes, mas aprender inglês pode significar a paz entre as nações do mundo, né? Sabe por quê? O inglês ele pode reunir pessoas, entende? E por que não evitar terríveis eventos tais como guerra, ódio, intolerância, xenofobia e tantos outros horrores que segregam e excluem as pessoas do mundo, né? Porque falar uma língua comum é um elemento que agrega.
Compreende? Você não fica mais segregado. Você participa daquele grupo agora, porque você entende. Então, assim, você vai se abrir para compreender outros pontos de vistas, vai relativizar seus conceitos, vai perceber que eles não são absolutos, tá? Porque você vai ser mais tolerante, mais empático, vai se tornar mais complacente, né? Para você obter uma melhor inclusão do outro e até entender as suas diferenças em relação a você mesmo, em relação ao outro, né? Então, enfim, inglês, tá? Claro, eu sou suspeita de falar porque eu sou apaixonada pelo inglês, acho que desde que eu nasci, tentei de tudo para aprender, né? Porque eu falo tentei de tudo, porque eu tentei vários métodos, várias escolas, vários livros, né? Enfim. Só que em inglês, o que deu para mim perceber nessa minha carreira e profissional, né? E carreira pessoal de tentar aprender o inglês? Requer paciência, né? Como toda coisa boa que a gente quer na vida, concentração, foco, perseverança, mas eu posso garantir que vale muito a pena, ok? So, thank you very much, okay, for your attention. God bless you. Bye.